Boa tarde, pessoal. Vamos embora para mais uma aula de administrativo, num assunto infinito, que a gente está desde o ano passado nesse assunto, atos administrativos, mas hoje acaba, graças a Deus. O que a gente já viu de atos? Muita coisa. A gente já viu a parte do conceito, já viu requisitos, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Já viu a parte de atributos, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade. Já viu a classificação, focando aqui principalmente nessa classificação de ato simples, complexo, composto. E a gente encerrou a aula passada nisso daqui, ó, em espécies dos atos administrativos, que é aquela parte decoreba. Eu pedi para a Manu mandar no grupo para vocês uma tabelinha com as espécies decoreba. Já está lá? Massa. Então, isso daqui é a parte mais decoreba. E agora a gente vai para a parte que mais cai. Lembra que na aula passada, depois que eu falei 1 trilhão de assuntos, eu disse, mas eu ainda não falei o que mais cai? Pronto. O que mais cai é isso daqui, ó. As formas de extinção do ato administrativo. Isso daqui despenca de cair em prova. Quais são as formas de extinção que têm uma chance maior de aparecer na sua prova? Anulação e revogação. Essas daqui são as que mais caem. Só que pode ser que ele peça outros nomes na sua prova. Pode ser que ele peça o que é cassação, caducidade e contraposição. Esses 3 últimos daqui, eles são super rápidos. Já que os primeiros, anulação e revogação, a gente vai gastar muito tempo. Por que a gente vai gastar muito tempo? Porque a gente vai misturar anulação e revogação com controle da administração pública, que é um assunto também pedido no seu edital. Porque a partir de agora a gente mistura 2 assuntos. A gente fala de atos, mas também falando de controle. Tanto é que eu vou ter que fazer um esquema aqui no quadro para poder a gente já visualizar a lógica geral da anulação e da revogação. E eu vou começar aqui falando do tal do controle. O que danado é controlar? Controlar é fiscalizar, é analisar. Quando você está controlando alguém, você está fiscalizando alguém, visualizando a conduta daquela pessoa. Só que existem 2 tipos de controle. Existe o controle do tipo interno, e existe o controle do tipo externo. Eu estou nesse assunto de extinção, é porque eu preciso montar esse esquema para a gente entender esses 2 tópicos daqui, ó, anulação e revogação, só para poder ficar bem certinho em qual assunto a gente está. Então, existe controle interno e existe aqui o tal do controle externo. Vamos pensar o seguinte, quando o controle é um controle interno, é porque é um controle da administração em relação aos seus próprios atos. Então, a administração está analisando os seus próprios atos. Por isso que o nome é controle interno. Aí eu vou montar aqui um esquema e depois eu freio para explicar. Esse controle interno pode vir a ser o chamado controle de legalidade. Controle de legalidade é para ver se o ato respeita ou não respeita a lei. E existe um outro tipo de controle também, que é chamado de controle de mérito. O que danado é o controle de mérito? É para verificar se aquele ato ele é conveniente, se ele é oportuno, ou seja, se ele é adequado para aquele momento. É aquele tal de juízo de conveniência e oportunidade. Aí agora vamos frear para poder fazer uma visualização por meio de exemplo, que com exemplo tudo fica mais fácil na nossa vida. Imagina a seguinte situação, misturando na aula passada. Eu sou dona de um restaurante e eu quero colocar mesas e cadeiras aqui na calçada. É só invadir a calçada? Eu sei que o povo invade, mas é só invadir a calçada? Não, eu tenho que pedir algo. Só lembra para mim, quando eu for lá na prefeitura, a prefeitura tem que liberar meu pedido ou pode? Então é ato discricionário. Logo, eu não estou pedindo uma licença, porque lembra que licença é ato vinculado. Aí deixa eu te perguntar, o que eu estou pedindo? Uma autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada ou uma permissão? O interesse envolvido é da coletividade ou do dono do restaurante? Então, é particular. Quando o interesse é particular, é permissão ou autorização? Autorização. Só para poder a gente revisar a aula passada. Então, a autorização é um ato discricionário no interesse do particular. Aí eu fui lá na prefeitura e foi Ricardo que foi me atender. Aí, quando eu disse, Ricardo, servidor da prefeitura, eu disse, Ricardo, eu estou precisando de uma autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada. Aí ele disse, claro que eu autorizo, mas antes, me ajude a te ajudar. Se tem uma frase que um brasileiro, a partir de 2 anos de idade, já conhece, é me ajude a te ajudar. Ele já sabe aqui, ó, o que estão querendo. Então, o Ricardo, ele cobrou propina de R$ 2.000 para poder liberar a autorização.
Aí ele pegou, eu paguei a propina e ele me deu a autorização. Cá está a autorização na minha mão. Isso aqui é a autorização, viaja na minha viagem. Enquanto ninguém descobrir a fraude, essa autorização, ela se presume inválida ou válida? Válida por causa de um atributo que a gente estudou, chamado de presunção de legitimidade. Agora, o chefe de Ricardo, desconfiando que ele está vivendo uma vida incompatível com o patrimônio dele, pode começar a investigar e descobrir que ele está recebendo propina para liberar a autorização? Isso daí é um controle externo ou interno? Interno, porque é o chefe de Ricardo lá dentro da prefeitura. É o controle da administração em relação a seus próprios atos. O que o chefe de Ricardo está querendo analisar? Está querendo analisar se o ato respeita ou não respeita o quê? A lei. Quando ele perceber, o chefe de Ricardo, que Ricardo está dando aquela autorização mediante o pagamento de propina, ou seja, o ato praticado não respeitou a lei. Concorda que se o ato não respeita a lei, esse ato ele deve ser extinto, deve gerar a extinção daquela autorização que foi dada? E como é o nome dessa extinção de um ato que não respeitou a lei? Aquela autorização vai sofrer o quê? A anulação. O que é a anulação? É a extinção de um ato que não respeitou a lei. Então, a administração, em relação a seus próprios atos, vai poder gerar a extinção daquele ato que não respeita a lei e o nome da extinção vai ser chamada de anulação. Guarda esse primeiro exemplo. O primeiro exemplo foi. Vamos agora para um segundo exemplo usando essa mesma lógica inicial. Eu sou a dona do restaurante e eu quero colocar mesas e cadeiras na calçada. Aí eu cheguei lá na prefeitura para pedir autorização e foi Maria que me atendeu. Aí quando Maria me atendeu, eu disse, olha, eu tenho um restaurante na rua tal e eu quero colocar algumas mesas e cadeiras na calçada. Estou querendo uma autorização. Aí Maria, servidora da prefeitura, analisou, verificou que a rua era tranquila, quase ninguém mora nessa área e pensou, poxa, realmente não vai atrapalhar ninguém essas mesas e cadeiras na calçada. Aí ela me deu a autorização. Aqui está a autorização. Essa autorização é inválida ou válida? Válida, plenamente válida. Só que aí, digamos que 1 ano e meio depois que a autorização foi dada, se percebeu que aquela área agora aumentou muito a população, porque vários prédios que estavam sendo construídos foram inaugurados, então está morando muita gente naquela área, inclusive algumas pessoas idosas e outras com dificuldade de locomoção. Aí Maria, lá da prefeitura, revisando aquela localidade, disse, eita, pode ser que agora essas mesas e cadeiras comecem a atrapalhar a passagem das pessoas. Mas observe, aquele ato praticado por ela há 1 ano e meio atrás, no meu exemplo, foi um ato inválido ou válido? Válido, plenamente válido. Só que agora, com o aumento populacional, continuar colocando mesas e cadeiras na calçada, apesar de ser um ato válido, não é mais o quê? Conveniente e oportuno. Não é mais adequado para o momento de hoje, porque pode atrapalhar a passagem das pessoas. Então, Maria pode gerar extinção daquela autorização que ela tinha dado ao restaurante, sim ou não? Sim. E a extinção é a extinção de um ato que, apesar de válido, não é mais conveniente e oportuno. O nome da extinção vai ser chamada de quê? De revogação. Então, quando falar em anulação, a anulação acontece porque o ato não respeitou a lei. Quando falar em revogação, sempre eu vou ter um ato válido. Por que sempre eu vou ter um ato válido? Porque concorda que a primeira coisa que eu tenho que analisar, a primeira coisa que eu analiso é se o ato respeita ou não respeita a lei. Se ele não respeita a lei, o que eu já vou fazer com esse ato? Anulação. Só passa para o próximo controle necessariamente se o ato for considerado o quê? Válido. Porque se ele for inválido, ele já morre aqui, ele já vai ser anulado. Aí, depois que o ato passou no controle de legalidade, agora sim eu posso fazer um controle de mérito. Mas o controle de mérito é verificar se aquele ato, apesar de válido, ainda é conveniente e oportuno. Se ele não for mais conveniente e oportuno, o que vai existir é o fenômeno da revogação. Veja que a anulação e revogação são formas de extinção do ato administrativo, mas cada um deles está sendo extinto por uma razão diferente. No caso da anulação, porque o ato não respeitou a lei. No caso da revogação, no caso aqui da revogação, o ato é válido, mas apesar de válido, ele não é mais conveniente e oportuno. Até aí a lógica dos dois fechado? Só que aí vamos complementando.
Além do controle interno, que é o controle da administração em relação a seus próprios atos, só um negócio vai que cai na sua prova. Quando a administração controla os seus próprios atos, esse controle não é um controle interno? Controle pode ser chamado de tutela. Se é o controle da administração em relação a seus atos, esse controle interno tem tudo a ver com um princípio. Se tutela é controle, o controle da administração em seus atos vai ser chamado de princípio da o quê? Autotutela. O que é o princípio da autotutela? É o controle da administração em relação a seus próprios atos. Resumindo, é o controle interno. Só que além do controle interno, existe também o controle chamado de controle externo. Vamos pensar o seguinte, vai ser o controle do juiz em relação ao ato de um administrador. Tu vai pensar comigo o seguinte, ó, juiz faz parte de qual dos três poderes? Legislativo, executivo ou judiciário? Judiciário. E quando falar só em administrador e não falar onde ele está, você vai pensar no poder legislativo, executivo ou judiciário? Executivo. Porque quando falar em julgar, é poder judiciário. Quando falar em legislar, é poder legislativo. Quando falar em administrar, é função típica do poder executivo. Por que esse controle é um controle externo? Observe que é o controle do juiz, que está lá no poder judiciário, em relação ao administrador, que está em outro poder, está lá no poder executivo. É o controle de um poder em relação a atos de outro poder. Vai ser aqui um controle externo. Deixa eu só replicar o que está escrito aqui em cima. Controle de legalidade, que a gente já sabe que é o controle para verificar se o ato respeita ou não respeita a lei. E aqui embaixo vamos colocar controle de mérito e já já eu coloco mais algumas informações. Vamos pegar aquele primeiro exemplo que eu dei com o Ricardo. Quando eu fui lá ou foi aonde? Na prefeitura. Quando eu fui lá na prefeitura, Ricardo, servidor da prefeitura, me cobrou R$ 2.000 para liberar a autorização. Então, ele cobrou propina. Digamos que eu paguei, recebi a minha autorização. E lá na prefeitura ninguém fez nada, ou porque não sabe, ou porque está fazendo vista grossa. Só que denunciaram lá no juiz, dizendo que tem um servidor da prefeitura que ele está cobrando, praticando atos de corrupção para poder liberar a autorização. O juiz, após essa denúncia, pode fiscalizar o que está acontecendo lá no Poder Executivo, no meu exemplo, a prefeitura, sim ou não? Pode. Vai ser um controle do tipo o quê? Externo. E quando o juiz perceber que tem um servidor que está cobrando propina para liberar a autorização, ele vai perceber que aquele servidor está praticando um ato sem respeitar a lei. Aí a pergunta é, o próprio juiz, então, pode gerar a extinção daquela autorização que foi dada? Pode. E a extinção vai ser chamada de quê? De anulação, igualzinho. Porque toda vez que falar em anulação, é porque o ato ele não respeitou a legalidade. Observe que a anulação pode tanto acontecer de maneira interna quanto acontecer de maneira externa. Agora vamos para o outro exemplo, que foi o exemplo de Maria, que me deu a autorização toda certinha, porque ela achou conveniente e oportuno colocar mesas e cadeiras na calçada. Aí eu sou a juíza. Aí eu passei no restaurante, vi aqui as mesas e cadeiras na calçada que Maria autorizou colocar. Aí pensei assim, não gostei não dessas mesas e cadeiras aqui na calçada. Vou mandar tirar. Então eu, juíza, posso analisar o mérito daquela autorização para dizer que o ato de Maria não foi conveniente, oportuno e revogar a autorização dada por Maria lá na prefeitura? Não, porque isso iria ferir a separação dos poderes. Se o ato é válido, não cabe ao juiz falar o que é mais conveniente e oportuno, porque a análise de escolha ela vai ser interna e não externa. Em outras palavras, eu estou te dizendo que o juiz pode fiscalizar os atos do administrador, mas apenas em relação à legalidade e não em relação ao mérito. Em outras palavras, a única coisa que o juiz pode fazer com o administrador é anular os atos, mas ele não vai poder o quê? Revogar. Essa tabela daqui de controle, ela é essencial para o que a gente vai estudar um pouco mais para frente na aula de hoje, que a gente já está misturando atos com controle. E essa tabela, ela chove de cair em prova. Tabela não, né? Esquema, que não tem tabela nenhuma aí.
Vou chegar nessa parte. É porque eu falei tabela porque eu vou fazer uma tabela aqui. Eu já vou montar aqui uma tabela que a gente vai fazer essa diferença daqui, ó. Anulação e revogação. Eu fiz até essa tabela, quem veio ontem, isso daqui eu fiz ontem. Até ali fechado? Então, vê só. Vamos fazer uma tabela aqui com a diferença de anulação e revogação. Qual é o motivo da extinção do ato? Qual é o motivo da extinção do ato? No caso da anulação, eu tenho um ato inválido. Por enquanto, vamos chamar tudo de inválido. Já já eu falo de convalidação e eu falo que é invalidade absoluta, que é invalidade relativa. Ou seja, o ato está sendo anulado porque o ato ele não respeitou a legalidade. Já na revogação, eu tenho necessariamente a extinção de um ato válido, mas que apesar de válido, esse ato não é mais conveniente, não é mais oportuno, ou seja, ele não é mais adequado para aquele momento. Então, na anulação, eu tenho a extinção de um ato inválido, ou seja, aquele ato não estava respeitando a legalidade. Já na revogação, eu tenho a extinção de um ato válido, mas que apesar de válido, ele não é mais conveniente e oportuno. Então, a primeira linha é sobre o motivo da extinção. E, na verdade, essa primeira linha ela não tem nenhuma novidade, porque a gente já tinha falado sobre isso daqui ali, ó. A gente já sabe que na anulação o ato está sendo extinto porque não respeitou a lei. Já na revogação, o ato é válido, mas apesar de válido, não é mais conveniente e oportuno. Essa primeira linha a gente já tinha matado ali. Uma outra coisa que a gente tem que saber é sobre a competência. Quem é que pode anular? Quem é que pode revogar? Vamos filar para poder ficar mais fácil. O que a gente já sabe? A administração pode anular seus próprios atos? Pode. E o Poder Judiciário pode anular atos do administrador? Pode. Porque a anulação pode ser fruto de um controle interno ou externo. Então, a anulação pode ser feita pela administração ou até mesmo pelo Poder Judiciário. Agora, no caso da revogação, a administração vai poder revogar seus próprios atos. Agora, o juiz pode revogar atos do administrador? Não, porque isso iria ferir a separação dos poderes. Ele não pode entrar no mérito. Ele só pode analisar a legalidade. Então, a revogação pode ser feita pela própria administração, mas não pode ser feita pelo poder judiciário. O Poder Judiciário pode até anular atos do administrador, mas ele não vai poder revogar. A revogação é só interna e não externa. Essas duas primeiras linhas daqui, na verdade, não tem nenhuma novidade, que é o que está ali no desenho, só que agora em formato de tabela. Só que a gente tem que saber também quais são os efeitos da anulação e os efeitos da revogação. Deixa eu colocar aqui. Ex tunc, ex nunc. Dando destaque aqui para as letras. Ex tunc e ex nunc. Isso daqui chove em prova, que são os efeitos. Isso daqui é facinha a visualização pelo seguinte, ó. Observa comigo. No caso que eu fui lá na prefeitura e consegui a minha autorização, aqui está a minha autorização, só que eu paguei propina para conseguir essa autorização. Concorda que desde o início aquela autorização foi dada de maneira inválida? Só que um ato mesmo inválido, ele pode sair produzindo efeitos, sim ou não? Pode, porque enquanto ninguém provar que ele é inválido, ele se presume válido com a presunção de legitimidade. Só que aí chegou um momento em que esse ato ele foi extinto. E ele foi extinto por meio de uma
a anulação, já que ele foi dado mediante pagamento de propina. Quando esse ato é extinto, essa autorização é extinta, o efeito da extinção daquela autorização é só de hoje em diante ou desde o início? Desde o início. Por quê? Porque, na verdade, desde o início, essa autorização foi dada de maneira inválida. Eu nunca poderia ter colocado mesas e cadeiras na calçada. Aí tu diz, mas qual é a função de gerar extinção desde o início? Eu vou poder, por exemplo, multar o estabelecimento por ter colocado mesas e cadeiras na calçada durante o período. Eu vou poder, por exemplo, punir o servidor que praticou ato irregular naquele período. Então, o efeito da anulação é anular para trás, anular desde que o ato foi feito. E o efeito para trás é chamado de efeito o quê? Ex tunc. Só que no segundo exemplo, Maria me deu uma autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada. E essa autorização, na época que ela me deu, foi um ato plenamente válido. Então, desde o início, eu estava fazendo tudo certinho. Só que ainda assim, um ato válido, a gente já viu que ele pode ser extinto. Porque, apesar de válido, pode ser que ele não seja mais conveniente e oportuno. Então, esse ato vai passar por uma revogação. Só que quando esse ato ele for revogado, o que acontece? Isso é para mim? Obrigada, que chique. Obrigada. Então, aqui, ó, quando esse ato ele é extinto, eu estou gerando a extinção o quê? Eu estou dizendo, ó Maria, daqui para frente tu não pode mais colocar mesas e cadeiras na calçada. Agora, o que passou, Maria vai ser punida por ter colocado mesas e cadeiras na calçada? Não, porque o ato ele era o quê? Válido. Ela não pode mais colocar mesas e cadeiras na calçada de hoje em diante, da extinção em diante. Então, o efeito é não retroativo. O efeito é o efeito o quê? Ex nunc. Então, ex tunc serve para anular, porque o ato é inválido e eu quero anular desde a invalidade. Na revogação, o ato era válido. Então, eu só gero a extinção de hoje em diante. O efeito vai ser ex nunc. Aí, na prova, às vezes, o que a gente confunde é o ex tunc e o ex nunc. Dica besta para não esquecer, que eu sempre faço, né? Ex tunc, T de tunc, T de testa. Quando tu bate na tua testa, tu vai para onde? Para trás. Ex tunc, efeito retroativo. Ex nunc. Nunc, lembra que parte do corpo? Quando tu bate na nuca, tu vai para onde? Para frente. Ex tunc, ex nunc. Ex tunc para trás, ex nunc para frente, chega que já está embaralhando meu juiz aqui. Então, isso não falha na hora da prova. Se estapeia, não tem vergonha de fazer isso. E esqueceu que ex tunc, dá um tapão. Fiscal, dane-se o fiscal, não é ele que vai pagar tuas contas mesmo, não é? Então, faz isso na prova e não erra o que danado é ex tunc, o que é ex nunc. Então, cuidado com esses efeitos daqui. Fechado esse ponto? Fechado? Era esse aqui? Mais uma coisa na nossa tabela que a gente tem que analisar. Qual é o prazo que eu tenho para revogar? Qual é o prazo que eu tenho para anular? O prazo para anulação é um prazo decadencial, ou seja, passou o prazo, a administração perde o direito de anular. É um prazo decadencial de 5 anos, salvo se a administração comprovar que a pessoa, o beneficiário do ato, estava agindo de má fé. Então, vamos devagarzinho para poder a gente visualizar esse tópico daqui. Imagina que a administração, por um erro dela, ela concedeu um benefício a vocês. Só que vocês estão recebendo o benefício de boa-fé. Porque na prova, se não falar se a pessoa que recebeu algo recebeu de má-fé ou boa-fé, tu vai presumir que ela recebeu de quê? De boa fé, né? É porque na vida a gente está desconfiado, né? Com razão. Mas na prova, tu presume a boa fé das pessoas. Então, se disser a administração cometeu um erro e concedeu um benefício às pessoas, eu vou imaginar que vocês estão recebendo esse benefício de boa fé. Aí, quando vocês estão recebendo esse benefício, passou um ano, a administração não fez nada, 2, 3, 4, 5, aquilo virou seu direito o quê? Adquirido. Então, a administração não vai poder mais tirar. Imagina que a administração, por um erro dela, calculou de uma maneira errada o seu benefício. Você estava ganhando 10% a mais do que deveria, só que o erro foi da administração, você não tem ideia disso. Aí tu está ganhando a mais todo mês, R$100 a mais. R$100, 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 R$100. Só que aí, depois de 7 anos, a administração percebeu a irregularidade. Não era para ter dado aqueles 10% a mais. Ela vai poder anular o recebimento do benefício?
Não, porque aquilo já virou o seu direito adquirido. Mas e se você falsificou um documento para conseguir esses 10% a mais? 20 anos depois, a administração descobriu. Ela pode anular o recebimento do benefício? Claro, porque você estava agindo de quê? De má fé. E quando ela anular, qual é o efeito da anulação? Extum, que tu vai ter que fazer o quê? Devolver. Então, tu vai estar bem lascado aqui, né? Então, você vai ter que devolver. Então, lembra que o prazo para anular é um prazo de 5 anos. Depois dos 5 anos, aquilo vira o seu direito adquirido. Já a revogação, ela pode ser feita a qualquer tempo. Qualquer tempo. Salvo também se aquilo já virou um direito adquirido. Direito adquirido é aquilo que já se incorporou ao seu patrimônio. Então, não tem como eu revogar se aquilo virou o seu direito adquirido. Exemplo bem simples. Eu sempre gosto desse exemplo porque fica visual. Se você trabalha os 12 meses, você não adquiriu direito às férias? Então, eu não estou dizendo que você tem direito ao mês de férias, é escolher, mas você tem direito às férias. Posso eu, chefe de vocês, chegar e falar, pessoal, eu não acho conveniente e oportuno vocês tirarem férias, tá? Então, eu vou revogar o direito de férias de vocês. Pode? Não, porque aquilo é seu direito o quê? Adquirido. Mas tudo que não for direito adquirido pode ser revogado a qualquer tempo. Professor, e como é que eu vou saber se é direito adquirido na prova? Ele vai escrever, tá? Então, ele vai escrever que aquilo é um direito adquirido, porque não tem como você saber todas as situações do mundo que geram direito adquirido. Mas se não for um direito adquirido, a revogação ela pode ser feita a qualquer tempo. A qualquer momento, aquele ato pode vir a ser revogado. Então, por exemplo, Maria recebeu autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada. Maria pode perder aquela autorização, sim ou não? Pode. E ela pode perder aquela autorização ao quê? Qualquer tempo. De vez em quando, tu vem assim, seu João tinha uma banquinha de jornal há não sei quantos trilhões de anos. Aí resolveram tirar a banquinha de jornal de seu João, porque vai poder ser retirado a qualquer momento. Então, aqui está a diferença de anulação e de revogação. Os dois aqui fechado, de anulação e revogação. Isso daqui de controle eu nem quero apagar agora, que eu vou precisar disso daqui para vários momentos mais para frente. Eu vou deixar isso aqui guardado, mas de anulação e de revogação, basicamente eu acabei. Eu só quero fazer algumas observações aqui finais. Vou aproveitar isso aqui para fazer a observação. Isso aqui pode apagar? Pode, né? Oi? Ah. Eita. Eu não sei para onde eu vou. Vocês ainda estão tristinhos de ontem, né? Ainda estão cansados, né? Esse final de semana foi pau. E o outro, quem não for fazer bombeiro ainda tem mais checkmate, né? Semana que vem, né? Deus é mais. Pronto, vou apagar só esse aqui. Só que vocês batem palma quando chega, já chegou? Você é um máximo isso. Pronto. Ah, foi. Pronto. Você é um máximo isso. Eu contei para todo mundo que bateram palma. Né? Isso quando a pessoa... Chegou, não mereceu palma hoje, né? Tá vendo? Pronto. Né? Isso é só se chega no máximo 15 minutos, né? Depois não merece palma. Vê só. No caso da anulação e da revogação, eu vou fazer aqui, mas a resposta já está no quadro, tá? O que é limitação temporal? O que vai interessar é o que eu vou fazer ali, porque isso daqui já está na tabela. Concorda que limitação temporal é ter um prazo máximo para poder fazer algo? Então, limitação temporal é um prazo máximo. Na anulação, existe uma limitação temporal, um prazo máximo para a administração anular, sim ou não? Sim. Então, na anulação, existe sim uma limitação temporal. Qual é o prazo máximo para a administração anular? 5 anos. Já no caso da revogação, existe uma limitação temporal, um prazo máximo para revogar? Não, porque no caso da revogação, ela pode ser feita a o quê? Qualquer tempo. Isso daqui eu disse que nem precisava se incomodar com essa parte, porque é a última linha da tabela. Eu só quis chamar a atenção para esse nome daqui, ó,
limitação temporal. Porque a